A guerra pode começar com um conflito, mas ela nunca fica só no campo militar. Ela mexe com o dólar, com os juros, com o preço do petróleo e principalmente com o comportamento de quem investe. E é exatamente por isso que uma pergunta começa a crescer agora. Se esse conflito se prolongar, o Bitcoin sobe ou cai? Hoje, você vai entender o que realmente acontece com as criptomoedas em cenários como esse, sem histeria, sem promessa, só com estratégia. Quando uma guerra escala, a primeira coisa que acontece não é no gráfico, é na cabeça das pessoas. O medo aumenta, a incerteza cresce e o dinheiro começa a sair de ativos mais arriscados. E hoje, goste ou não, o Bitcoin ainda é visto como um ativo de risco. O que isso significa na prática? No curto prazo, o movimento mais comum é queda ou uma volatilidade muito forte. Mas aqui tem um ponto importante que pouca gente entende. Isso não tem nada a ver com a tecnologia do Bitcoin, tem a ver com comportamento. O investidor não está analisando fundamentos, ele está reagindo ao medo. E quando o medo entra, o dinheiro sai. Se isso já fez sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar previsão, vai encontrar clareza. E isso muda completamente a forma como você toma decisão. Agora vem a parte mais interessante. O Bitcoin vive hoje uma espécie de dupla identidade. Por um lado, ele ainda se comporta como ativo de risco. Por outro, começa a ser visto como uma alternativa ao sistema tradicional. E isso muda tudo, porque em momentos mais extremos, alguns investidores começam a pensar diferente. E se eu não quiser depender de banco? E se minha moeda perder valor? E se o sistema travar? É aí que o Bitcoin começa a entrar como opção, não como aposta, mas como alternativa. Se o conflito não for algo pontual e começar a se estender, a dinâmica muda. E três coisas importantes podem acontecer. Primeiro, mais dinheiro sendo injetado na economia. Governos tendem a estimular a economia em momentos de crise, e isso significa uma coisa: passa a ter mais dinheiro circulando no sistema. Historicamente, isso favorece ativos como o Bitcoin. Segundo, aumento da inflação. Conflitos impactam energia, transporte, produção e tudo fica mais caro. E quando o dinheiro perde valor, ativos escassos começam a chamar mais atenção. Terceiro, perda de confiança em moedas locais. Em regiões diretamente afetadas, a população muitas vezes busca alternativas e, em alguns casos, as criptomoedas deixam de ser investimento e passam a ser ferramenta de sobrevivência financeira. Mas presta atenção nisso, porque aqui está o ponto principal. O preço do Bitcoin não depende só da guerra. Ele depende de três coisas: macroeconomia, tecnologia e comportamento dos investidores. A guerra impacta principalmente duas situações: a liquidez, que é quanto de dinheiro tem no sistema, o comportamento do investidor traz à tona o medo ou a confiança. E é essa combinação que move o mercado. Não é a manchete, é a dinâmica do dinheiro nesses momentos. Em momentos de tensão, o maior erro não é entrar um pouco antes ou um pouco depois. O maior erro é perder o controle, é deixar o medo decidir por você, é comprar quando todo mundo já está eufórico e vender justamente quando o mercado está te testando. É olhar uma manchete e transformar aquilo em decisão, porque na guerra o barulho é alto. Mas o mercado não recompensa quem reage ao barulho. Ele recompensa quem entende o que realmente está acontecendo por trás dele. Quem constrói resultado no longo prazo não é quem acerta sempre. É quem consegue manter a clareza quando todo mundo está perdido. E isso muda tudo. Se a guerra escalar, o mercado não vai reagir de forma linear. No curto prazo, prepare-se para mais volatilidade, mais emoção e menos clareza. No médio prazo, o jogo muda. Não é mais sobre a guerra em si, é sobre quanto dinheiro vai ser injetado no sistema para sustentar tudo isso. E no longo prazo, a pergunta deixa de ser sobre preço e passa a ser sobre confiança. Confiança nas moedas, nos governos e no próprio sistema financeiro. E é exatamente quando essa confiança começa a ser questionada que o Bitcoin deixa de ser só um ativo e começa, de verdade, a entrar no jogo. Este conteúdo é exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento. Se você quer entender o mercado cripto com estratégia e sem histeria, se inscreve no canal.
Aqui no Café com Cripto, a gente analisa o mercado olhando três coisas que realmente importam: macroeconomia, tecnologia e comportamento dos investidores. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também acompanha esse mercado, porque informação de qualidade faz diferença. E conhecimento é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.